Seja bem-vindo ao canal O Informata. Eu sou Felipe Pedrosa, consultor em segurança da informação, gerente de TI e concurseiro. Hoje vamos nos aventurar nos zoológicos de sistemas operacionais, o que é, para que serve, onde reside e a sua diversidade de aplicações. Ao final deste vídeo, resolveremos duas questões sobre o assunto, uma do TRT da 20ª região e outra da UFPE. Fique ligado. Antes de tudo, não iremos nos aprofundar em cada sistema operacional, apenas categorizá-los e exemplificar, de acordo com o que é cobrado em concurso público. Primeiramente, vamos entender o porquê do termo zoológico de sistemas operacionais. No best-seller mundial Sistemas Operacionais Modernos, de Tenenbaum, que é o livro de referência para este vídeo, o autor compara a diversidade de categorias de sistemas operacionais a um zoológico, onde cada espécie tem aplicações, comportamentos e descendentes bem distintos, mas com a mesma finalidade, a evolução. Conceitualmente, o sistema operacional é um dispositivo de software, cujo trabalho é gerenciar todos os componentes de um computador e fornecer aos programas do usuário uma interface mais simples de comunicação com o hardware. Uma de suas tarefas é ocultar parcialmente a complexidade da linguagem de hardware e fornecer ao programador um conjunto de instruções mais convenientes para desenvolver programas. Esta função é desempenhada pelo interpretador de comandos, também conhecido como Shell. Guarde essa informação, ela será importante para as nossas questões. A outra função básica de um sistema operacional é a de garantir os recursos da máquina, garantindo suas requisições, controlando as cotas e mediando conflitos. Mas que recursos seriam esses? Recurso é tudo aquilo que um sistema operacional pode disponibilizar para a execução de uma tarefa, seja hardware, como monitor, HD, memória, impressora, CPU, ou dados, como arquivos, banco de dados e etc. Segundo esta visão, o trabalho do sistema operacional é fornecer uma alocação ordenada e controlada destes recursos entre os vários programas que competem por ele. Imagine o que aconteceria se o sistema operacional não gerenciasse, por exemplo, as filas de impressão, e 3 programas em execução em um computador tentassem imprimir suas saídas simultaneamente em uma mesma impressora. A primeira linha poderia ser do programa 1, as linhas subsequentes do programa 2, algumas outras do programa 3 e assim por diante. O resultado? Uma grande confusão. O gerenciamento de recursos realiza o compartilhamento ou multiplexação desses recursos de duas maneiras, no espaço e no tempo. Quando um recurso é compartilhado no tempo, diferentes usuários ou programas aguardam sua vez de usá-los. Por exemplo, com somente uma CPU e múltiplos programas precisando ser executados nela, o sistema operacional aloca a CPU a um programa e depois que executou o suficiente, outro programa obtém o recurso, depois outro e por fim o primeiro novamente. Determinar a ordem de alocação da CPU também é tarefa do sistema operacional, que veremos em outro vídeo sobre escalonamentos de processos. Já no compartilhamento em espaço, em vez de consumidores esperando sua vez, cada um ocupa uma parte do recurso, por exemplo, na memória principal, que é normalmente dividida entre vários programas em execução e que residem simultaneamente no mesmo recurso. Outro recurso que é compartilhado em espaço é o HD, que pode conter arquivos de vários usuários e programas diferentes, e mais uma vez é o sistema operacional quem gerencia as cotas de uso e propriedades de cada arquivo. Iniciamos então a história do zoológico de sistemas operacionais com o primeiro computador digital projetado pelo matemático inglês Charles Babbage, que, é claro, não tinha sistema operacional, mas foi a primeira vez que se viu a necessidade de um software para controlar uma máquina. Essa tarefa coube à jovem Ada Lovelace, que veio se tornar a primeira programadora do mundo. A linguagem de programação Ada foi assim denominada em sua homenagem. A primeira geração contava com válvulas, painéis de programação e ocupavam salas inteiras. Vários construtores, como Howard Aiken e John von Neumann, conseguiram construir máquinas de calcular com ciclos medidos em segundos. Já a segunda geração trouxe a revolução dos transistores e sistemas em lote, ou batch, e se tornaram suficientemente confiáveis para que pudessem ser fabricados e comercializados. Foram então denominados computadores de grande porte, ou mainframes, e utilizavam programação escrita em Fortran e cartões perfurados. Com a terceira geração, já na década de 60, vieram os computadores orientados ao caractere, mais populares, como o IBM 1401, e outros orientados à palavra, como o IBM 7094. Se você tem dúvidas sobre o significado de caractere e palavra, assista nosso vídeo O Informata número 1.
Visando padronizar uma solução que atendesse a ambos mercados, a IBM lançou o System 360, com o sistema operacional OS 360, que foi a primeira série de computadores a usar circuitos integrados em pequena escala. O OS 360 implementou algumas técnicas importantes, como o spooling, que é a movimentação de jobs entre a memória e a CPU, e o time sharing, compartilhamento de tempo, onde cada usuário se conecta através de um terminal online. Vimos o surgimento do Sistema Operacional de Tempo Compartilhado, o CTSS. Também vimos o surgimento do Multics e do Unix, versão despojada do Multics escrito por Ken Thompson. A quarta geração é a geração dos computadores pessoais, que utilizam largamente o circuito integrado, que são chips contendo milhares de transistores por centímetro quadrado de silício, e passaram a se chamar microcomputadores e ficaram muito mais baratos. Vimos o surgimento de sistemas operacionais como o CP/M, o MS-DOS e o Windows, de Bill Gates. Vimos também o surgimento do Minix, versão do Unix, escrita por Tenenbaum, e do Linux, versão do Minix, escrita por Linus Torvalds, além de outros. Tanto o CP/M quanto o MS-DOS eram baseados na digitação de comandos. Foi quando Doug Engelbart inventou uma interface gráfica voltada para o usuário, com janelas, ícones e menus, denominada GUI, Graphical User Interface, adotado pela Xerox PARC e seria incorporado futuramente às máquinas de Steve Jobs, co-inventor da Apple, com os projetos Lisa e mais tarde o Apple Macintosh, um sucesso que influenciou a Microsoft a substituir o MS-DOS pelo Windows, que também incorporava a interface GUI. Análogo ao livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, o mesmo acontece na indústria da computação. Cada nova espécie de computador parece passar pelo mesmo desenvolvimento de seus ancestrais, que tratavam apenas um programa por vez, até os microcomputadores atuais, que são multiprogramados. Toda essa história e essa evolução deram início a uma ampla fauna de sistemas operacionais, nem todos bem-sucedidos. Falaremos resumidamente sobre algumas categorias. Sistemas operacionais de computadores de grande porte, como o OS 390, ocupam salas inteiras e ainda são encontrados em centros de dados de grandes corporações. Possuem milhares de discos com milhares de gigabytes, e o curioso é que estão ressurgindo como sofisticados servidores web e business to business. São orientados sobretudo para o processamento simultâneo de muitos jobs, com uma quantidade colossal de processamento de entrada e saída. Fornecem normalmente 3 tipos de serviço: em lote, o batch, processamento de transações e tempo compartilhado. Sistemas operacionais de servidores, como Unix, Linux e Windows Server, servem múltiplos usuários de uma vez, compartilham recursos de hardware e software, como serviços de impressão, arquivamento, páginas web e até máquinas virtuais. Compõem geralmente grandes data centers e são capazes de responder inúmeras requisições em um pequeno espaço de tempo. Sistemas operacionais de multiprocessadores é um modo cada vez mais comum de se obter potência computacional, conectando múltiplas CPUs em um único sistema, seja com mais de um processador ou múltiplos núcleos ou cores. Dependendo de como são conectadas, esses computadores são denominados paralelos, multicomputadores ou multiprocessadores. São sistemas operacionais especiais, geralmente derivados de sistemas operacionais de servidores. Sistemas operacionais de rede. Os usuários sabem da existência de múltiplos computadores e podem conectar-se a máquinas remotas e, por exemplo, copiar arquivos entre si. Cada máquina executa seu próprio sistema operacional local e tem seu próprio usuário ou usuários locais. Precisam de um controlador de rede e de software de baixo nível para controlá-las. Sistemas operacionais distribuídos são aqueles que, aos olhos do usuário, parecem um sistema operacional tradicional de processador único, porém, na realidade, é composto de múltiplos processadores. Ele trata e distribui a execução dos programas entre as CPUs, sem a necessidade de conhecimento do usuário. Um programa pode ser executado em mais de uma CPU simultaneamente, que é o conceito de paralelismo. Sistemas operacionais de computadores pessoais, que têm por função oferecer uma boa interface para um único usuário. São muito comuns atualmente, principalmente em desktops e notebooks, tão comum que a maioria das pessoas não sabe nem da existência de outros tipos, e é o tipo que provavelmente você está utilizando neste momento para ver este vídeo. Permitem a instalação de programas pelo usuário e são largamente utilizados para textos, planilhas, imagens e navegar na internet. Os mais comuns são Windows, Linux e macOS,
cada um com seus respectivos derivados. Sistemas operacionais de tempo real têm como característica o tempo como parâmetro fundamental, como sistemas de controle de processos industriais, onde deve coletar dados do processo de fabricação e comandar máquinas em uma linha de montagem. Possui prazo rígido para execução de tarefas. Por exemplo, se um carro está passando por uma linha de montagem e um robô soldador faz seu trabalho mais cedo ou mais tarde, o trabalho estará perdido ou a segurança do consumidor está potencialmente comprometida. Se as ações precisam ocorrer necessariamente em um determinado instante ou determinado espaço de tempo, temos então um sistema operacional de tempo real crítico, como os de linha de montagem citado. Já se o descumprimento ocasional dessa premissa é aceitável, temos então um sistema operacional de tempo real não crítico. Exemplos: sistemas operacionais VxWorks e QNX. Sistemas operacionais móveis. Se você não está assistindo este vídeo através de um sistema operacional de computadores pessoais, provavelmente é aqui que você se encaixa. Embora diminutos em tamanho, os sistemas operacionais móveis ou mobiles estão dominando o mercado. É onde entram os smartphones, tablets, PDAs, palmtops e outros. Embora alguns computadores, como o típico laptop, sejam portáteis, os sistemas operacionais geralmente usados neles não são considerados móveis, pois foram originalmente concebidos para computadores estacionários e não têm ou não precisam de recursos específicos de mobilidade. Atualmente, os sistemas mais conhecidos para smartphones e tablets são Windows Phone, Android e iOS. Sistemas operacionais embarcados, comumente confundidos com sistemas operacionais mobile, controlam computadores encapsulados que geralmente não são considerados computadores. Possuem características de sistema de tempo real, com restrição de tamanho, memória e consumo de energia. Não permitem a instalação de aplicativos pelo usuário, hein? Lembre-se disso para as nossas questões. Geralmente são apenas atualizados ou substituídos. Tudo isso os coloca em uma categoria especial, são mais conhecidos como firmwares. Geralmente são embarcados em geladeiras, fogões, micro-ondas e TVs, com exceção da nova geração, chamada Smart, cujo sistema operacional geralmente é proprietário e específico. Sistemas operacionais de cartão inteligente. São os menores sistemas operacionais. São executados em cartões inteligentes do tamanho de cartões de crédito com chip de CPU. Possuem restrições severas de consumo de energia e de memória. Alguns podem executar apenas uma função, como pagamento eletrônico, porém outros podem executar múltiplas funções. São comumente sistemas proprietários, geralmente orientados a Java, onde a memória ROM do cartão contém um interpretador para a máquina virtual Java. Podem carregar múltiplos applets e até fazer escalonamento. Antes de iniciar as nossas questões, uma observação. Alguns sistemas operacionais se enquadram em mais de uma categoria, e isso é comum considerando-se a velocidade do desenvolvimento tecnológico. De posse destes conhecimentos, passaremos então à resolução das questões de concurso. A primeira questão do FCC do TRT da 20ª região diz o seguinte: o sistema operacional precisa apresentar a cada usuário uma interface que aceita, interpreta e então executa comandos ou programas do usuário. Essa interface é comumente chamada de... Como vimos nesse vídeo, o interpretador de comandos é conhecido como Shell e faz parte do sistema operacional. O Unix, o DOS e o MS-DOS são sistemas operacionais, enquanto a Sun é originalmente uma fabricante de computadores, adquirida pela Oracle em 2009. Sendo assim, a resposta correta é a letra C. A segunda questão, de 2010 da UFPE, diz o seguinte: os sistemas operacionais existem há mais de 50 anos. Durante esse tempo, uma gama deles foi desenvolvida, mas nem todos bem conhecidos. Dentre eles, os sistemas operacionais embarcados recebem grande destaque hoje. Sobre eles, assinale a alternativa correta. A alternativa A diz que sistemas embarcados são executados apenas em computadores tipo servidor. Aqui cabe uma dica de prova. Tome muito cuidado com palavras restritivas como apenas, só, somente, são e etc., pois elas restringem conceitos que geralmente são abrangentes e se tornam pegadinhas de prova. Por exemplo, neste caso, onde se trata de sistemas operacionais embarcados, ou firmwares. Servidores possuem firmwares? Sim. E os firmwares são executados apenas em servidores? Sabemos que não. Portanto, vamos economizar tempo de prova e analisar as próximas alternativas. A alternativa B diz que sistemas embarcados são executados em computadores de grande porte, os mainframes. Não está totalmente errada, mas o correto seria também são.
Continuando, diz que aceitam softwares instalados por usuários. Neste caso está errado. Como vimos, os firmwares não aceitam instalação de programas do usuário. A letra C diz que sistemas embarcados são executados em computadores encapsulados. Como vimos no vídeo, está correto, e que controlam dispositivos, dentre eles TVs, aparelhos de DVD e MP3 players, e não aceitam softwares instalados por usuários. Afirmativa correta, preenche todos os requisitos da nossa descrição de sistemas embarcados. Portanto, a resposta da nossa questão seria a letra C. Para efeito de aprendizado, analisaremos as outras afirmativas. Porém, em uma prova, já poderíamos passar para as próximas questões e economizar tempo de prova. A letra D diz que sistemas embarcados são executados em qualquer tipo de dispositivo que aceite software instalado por usuário. Como vimos acima, não é o caso dos firmwares. E finalmente, a letra E, que diz que sistemas embarcados somente são executados em computadores portáteis e aceitam que usuários instalem softwares. Mais uma vez, uma palavra restritiva quebra a veracidade da informação. E para finalizar, mais uma vez, o firmware não aceita a instalação de programas de usuários. E você, conhece mais algum tipo de sistema operacional que não foi citado neste vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Críticas, dúvidas e sugestões também são muito bem-vindas. Se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e outros concurseiros. Clique aqui para se inscrever em nosso canal e receber mais vídeos como este. Obrigado e até a próxima!